Olha, no ano passado, as motos foram as principais responsáveis pelos acidentes de trabalho em todo o Brasil. Em 2022, foram mais de 24.600 acidentes envolvendo motociclistas no país, segundo o Observatório de Segurança e Saúde. Para o Ministério Público do Trabalho, esse número pode ser ainda maior, pois os acidentes envolvendo motociclistas informais não entram nessa estatística. Esse é um dos motivos pelos quais é importante que os motociclistas estejam em dia com a contribuição previdenciária. Vou conversar sobre esse assunto agora com o Jefferson Maleski, que é advogado previdenciarista. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor, é importante que esse motociclista de aplicativo tenha ali a sua contribuição previdenciária para ser amparado de alguma forma caso ocorra algum acidente? É claro, é muito importante, mas isso vai diferenciar de acordo com a modalidade de contrato que ele exerce. Se for um motociclista que está contratado pela carteira de trabalho, a CLT, ele já está assegurado pela Previdência. Agora, os motociclistas de aplicativos, geralmente eles estão por conta de recolher essa contribuição. Uma das formas mais fáceis dele fazer isso é abrindo o MEI, microempreendedor individual, e contribuindo no valor em cima de um salário mínimo. O motociclista que quiser um valor de cobertura maior do INSS, daí ele não pode optar pelo MEI, ele vai ter que recolher 20% sobre o valor que ele quer que sirva de cobertura. Por exemplo, hoje o teto do INSS é de R$ 7.500. Se ele quiser esse valor total de cobertura, ele vai ter que pagar 20% mensal em cima desses R$ 7.500. Certo. E esse amparo do INSS ou da Previdência, esse amparo ele acontece em quais situações? Em caso de acidente, e que mais? Em caso de acidentes, de doença, se tiver alguma motociclista mulher em caso de maternidade, pode pedir salário maternidade. Em caso de invalidez permanente, pode pedir uma aposentadoria por invalidez, que agora mudou o nome para aposentadoria por incapacidade permanente. Todos os benefícios que o INSS fornece para o segurado, esse motociclista passa a ter. A única desvantagem é que se ele escolher a opção pelo MEI, ele abre mão de um benefício. Ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas todas as outras ele tem. E o principal que é interessante para ele em caso de acidentes. Então, o motociclista que sofre um acidente de trânsito, que caia, ele vai poder pedir o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, enquanto ele estiver afastado. Depois que ele voltar a trabalhar, se ele voltar com redução da capacidade dele, ele pode pedir outro benefício chamado auxílio-acidente. Qual o primeiro passo, então, que esse profissional deve tomar, deve dar para conseguir fazer esse processo aí junto à Previdência? Ele deve procurar uma agência, ele deve ligar em algum telefone? Como que funciona o trâmite para que essa pessoa se torne um segurado? Primeiro de tudo é decidir sobre qual valor ele quer contribuir. Quanto mais ele quer ter de retorno da Previdência, mais ele vai ter que desembolsar mensalmente. Se ele quiser o mínimo mesmo, ele é abrindo o MEI. O MEI contribui sobre um salário mínimo, 5% por mês, né? Ele entra no portal do empreendedor, faz o cadastro dele lá, em 5 minutos ele já tem o CNPJ dele como MEI. A maioria dos motociclistas de aplicativo já fez isso porque os empregadores estão exigindo isso. Então, ele já paga por mês, recolhe uma guia em torno de R$ 65 a R$ 70, né, dependendo da modalidade. Ele recolhe mensalmente e dentro desse valor de R$ 65 já está inclusa a Previdência. Então, ele tem que primeiro decidir a modalidade que ele quer, o valor que ele quer estar segurado e, com base nisso, procurar. Se ele quiser mais, digamos que ele queira o teto da Previdência hoje, R$ 7.500, ele vai ter que gerar uma guia mensal, aquelas guias que você compra os carnês na papelaria, né? Aqueles carnês laranjados, vai ter que pedir para alguém preencher aquela guia com os dados corretos e ele recolhe mensalmente. Tá, e para o motociclista fazer isso, né? Para esse profissional fazer isso, ele precisa estar vinculado a alguma empresa, por exemplo, a Uber ou qualquer outra empresa ou não? Qualquer pessoa que exerça essa atividade pode ir até a Previdência e procurar os meios para fazer isso que o senhor ensinou agora.
Não é necessário, não é obrigatório estar vinculado à empresa. Ele pode ser um motociclista autônomo, né, por conta própria, trabalhando para diversas empresas. Desculpe. Ele pode ser também um mototáxi, ele pode ser autônomo, que ele mesmo tem esse dever de correr atrás das contribuições dele. A única exceção que fica é se ele trabalhar com carteira assinada. Daí ele não precisa se preocupar com isso, porque a própria empresa já desconta da remuneração dele e passa para a Previdência. Doutor, e pelo que o senhor está dizendo, é uma contribuição no valor baixo, né? Então vale muito a pena estar assegurado. Sim, pelo tanto de benefícios que a Previdência traz, é como se fosse um seguro. Na verdade, é um seguro mesmo, né? O INSS ele funciona como um seguro. E ele é um dos seguros mais baratos que tem hoje no mercado. Embora a gente veja muitas reclamações da Previdência, né? Contra a Previdência, que ela demora nas análises, que ela nega benefícios sem justificativa, ele ainda continua sendo uma boa opção para o trabalhador. Porque a partir de R$ 65,00 até o máximo hoje que está em R$ 1.400, ele vai poder escolher a cobertura dele dentro do INSS. E essa cobertura garante que, em caso de acidente, de invalidez, de incapacidade, ele vai continuar recebendo alguma coisa, mesmo que não possa trabalhar. E a contribuição com a Previdência Social também beneficia de alguma forma os familiares desse motociclista? Boa pergunta. Os familiares dos segurados da Previdência, eles têm direito a 2 benefícios. Esses 2 benefícios são em caso que o segurado fica incapacitado de trabalhar por motivo de prisão, auxílio reclusão, e por motivo de falecimento, que seria a pensão por morte. Então, o segurado motociclista que foi preso ou que faleceu, os dependentes podem pedir o benefício para eles, para que eles continuem recebendo alguma coisa enquanto ajeitam as suas vidas sem aquela renda do provedor familiar. Doutor, vou aproveitar a sua presença. O senhor já começou a explicar aqui como funciona a Previdência Social, que é como se fosse um seguro e tudo mais. Explica melhor pra gente, como que funciona a Previdência aqui no nosso país? O dinheiro que a gente coloca lá, ele é aplicado de alguma forma? Como que esse dinheiro é revertido até a pessoa precisar dele? O nosso modelo de Previdência aqui no Brasil, ele não é um modelo de capitalização. Tudo aquilo que eu invisto não fica numa conta separada, individualizada no meu nome. Vai para uma conta única. E a Previdência usa essa conta para pagar os benefícios de quem não está trabalhando. Então, a regra hoje quem trabalha paga os benefícios de quem não trabalha. Para quê? Para quando eu, que sou trabalhador, não trabalhar, quem estiver trabalhando vai pagar o meu benefício. É claro que essa conta hoje, ela tende a ficar discrepante, porque a gente tem visto cada vez menos pessoas pagantes, né, contribuintes, e mais pessoas pedindo benefícios. Mas a própria legislação, a Constituição, fala que quem tem o dever de pagar a diferença, né, é a própria União. Então, ela arca com essa diferença, caso haja, para que ninguém fique sem o seu benefício. A gente tem que fazer, então, essa conscientização desses profissionais, especialmente desses motociclistas, porque são pessoas que estão vulneráveis demais, né, doutor? O tempo todo nas ruas, o tempo todo correndo risco ali e muitas vezes não tem um amparo justamente por falta de informação. Então, a pessoa que precisa de informação, além, claro, de assistir aqui o nosso programa, essa pessoa pode buscar mais conhecimento onde, hein? Existe algum site para esclarecer ou algo assim? A própria internet funciona como modos de trazer informações úteis. Se procurar, por exemplo, o site do INSS, ele traz muitas informações interessantes. Se ligar no 135, que é o telefone do INSS, o 135 também ele serve para pedir informações, para dar informações úteis. Ou até mesmo ele se deslocar até uma agência do INSS. Agora, se ele quiser planejar qual é a melhor forma dele contribuir, qual dentro das possibilidades,
aí já o caminho seria indicado ele procurar um especialista na área. E o especialista hoje é o advogado previdenciarista, que vai fazer alguns planejamentos bem rápidos ali, mostrar quais são as vantagens dele contribuir numa modalidade mais barata, numa modalidade onde ele gaste mais, para que ele mesmo, com base nisso, consiga optar pela melhor escolha para ele. Tá certo. Tá explicado então, você aí de casa, busque essa segurança para você se você trabalha como motociclista profissionalmente e não tem nenhum registro, tá bom? Vou agradecer aqui ao Dr. Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, pelo tempo, pelas informações tão importantes. Até a próxima oportunidade, viu, doutor? Eu é que agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisarem. Abraço, tchau, tchau.